gente vai falar sobre algumas coleções de variáveis e a primeira delas que a gente vai tratar é o tipo enum. O enum, basicamente, ele significa enumeração. Então, a gente vai ter uma coleção de variáveis que elas vão estar enumeradas. Então, a declaração é dessa forma. Primeiro, a gente coloca o enum, né, que é a nossa palavra separada para esse estilo de coleção. Aqui eu vou dar um nome e aqui eu dei os meus itens. E aí, para cada item, né, para cada variável daquela coleção, eu vou dar um nome. Aqui eu criei, então, uma coleção que tem 4 itens, né, 4 variáveis. E vai do item 1 até o item 4. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é como que ela fica se eu apenas declarar dessa forma, né? Eu posso pedir para mostrar o que está dentro desse item 1. E para isso eu vou usar um printf normal, como a gente já está acostumado a fazer. E eu vou colocar aqui na hora da minha variável o nome, então, desse elemento ali da minha coleção. E aí, quando eu não atribuo nenhum valor, o meu primeiro valor da coleção, ele vai valer, vamos ver? Ele vai valer 0. Então, sempre que eu for criar uma coleção de numeração e não atribuir valor, o meu primeiro elemento aqui vai ser igual a 0, ele vai receber o valor de 0. Isso é muito comum na programação, de que a gente vai começar em 0 e não em 1. E aí, mas você não quer que a sua numeração comece em 0, você quer que ela comece em 1. Então, esse seu item, você vai atribuir o valor 1 dessa forma para ele. E aí você pode executar aqui, e aí você vai ter, então, que o seu valor é 1. Então, o nosso item 2, apesar da gente não ter atribuído o valor para ele, a gente ter uma coleção enumerada, né? Ela significa justamente isso, que se esse valor aqui é 1, então o resto dos meus itens também vão ser atualizados. Então, o item 2 é 2. E o que eu quero mostrar para vocês, por último, sobre esse estilo, antes da gente ver para que isso pode ser útil, né? Eu posso pular um valor aqui. Então, eu defini que o meu primeiro item é 1 e o segundo é 3. E aí, o que eu quero mostrar para vocês é o que vai estar lá no item 3, qual ordem que ele vai seguir. É 4. Então, sempre o último valor que eu enumerei aqui, o próximo item ele vai ser esse valor mais 1. Então, se eu colocar aqui 47, o item 3 vai valer 48. Vocês podem testar aí, brincar com isso e ver mesmo isso em funcionamento. Para que isso é útil, né? Em um programa, por exemplo, que a gente poderia usar é para falar sobre os meses do ano. Então, aqui eu criei uma estrutura de numeração para os meses do ano, que vai de janeiro até dezembro, né? Então são 12 meses, e o primeiro mês ele recebeu o valor de 1, porque a gente tem costume de falar, né, dos meses a partir de 1. Então, eu criei essa estrutura, e aqui eu criei, né, uma variável com essa estrutura que vai chamar meses. Eu pedi o usuário para digitar o número do mês que ele quer que eu devolva para ele, né, qual mês que ele tá. Então, aí eu faço a leitura, e aí esse if, ele testa se os meses estão entre janeiro e dezembro. Então, como janeiro está atribuído a 1 e dezembro está atribuído a 12, né, contando 1 para cada mês, aí então ele vai testar se os meses estão entre 1 e 12, né, se é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 12. E aí, se for, então, se tiver dentro dos meses do ano, eu fiz um switch para cada opção, né? Então, se for janeiro, eu vou devolver que é janeiro e o número, né, que o usuário mesmo digitou. E aí, para fevereiro, para cada um dos meses. E, por fim, se não tiver entre a faixa válida, né, de valores, que é entre 1 e 12, então o valor é inválido. Então, vamos ver esse programa rodando. 12 é dezembro. Testar outro mês. Vamos testar um mês desse. Outubro. E, por fim, testar um mês inválido, né? 14.
valores inválidos. E aí ele também expõe quais são os valores possíveis, né? Então é isso, é uma das utilidades da enumeração. E a gente pode estar usando isso para qualquer necessidade que a gente tenha de enumerar os itens. Como o próprio nome já é intuitivo, né? Então é isso que vocês possam usar e vamos para a próxima estrutura, né? Olá, alunos, sejam novamente bem-vindos aqui à nossa sétima videoaula. A Marcele já falou um pouquinho para vocês sobre enumerações e agora eu vou falar sobre união para vocês. A nossa aula de hoje é sobre enumerações, uniões e estruturas. Primeiramente, alunos, é importante dizer que união, a palavra união em inglês, ela é escrita dessa maneira aqui, ó, igual está na linha 3. U-N-I-O-N. Union é uma palavra inglesa que significa união em português. E aqui está escrito em inglês aqui, union. Então, retomando, alunos, coisas das aulas passadas. Nas aulas passadas nós vimos que os nossos dados, ou seja, os valores que a gente queria armazenar, eles eram armazenados dentro de variáveis simples, ou seja, entre variáveis do tipo char, int, float e double. Aqui, quando nós criamos um union, aqui é como se nós estivéssemos criando o nosso próprio tipo de dados, alunos. Por quê? Aqui no union, essa entidade aqui, o union, aqui dentro dele, ele tem elementos aqui, ele tem elementos de tipos diferentes, alunos. Olha só, elementos de tipos diferentes. Então, aqui no Union, quando está falando com vocês, é como se a gente criasse o nosso próprio tipo de dados. Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando nós colocamos int pessoa, o que nós estamos fazendo? Nós estamos criando uma variável do tipo inteira, ou seja, vai armazenar números inteiros, que se chama pessoa. E aqui na linha 13 está assim, union, descrição, pessoa. É bem semelhante aqui à linha 12, alunos. Por quê? A variável vai se chamar pessoa, igual aqui na linha 12. Só que o tipo da minha variável, aqui na linha 13, se chama união, descrição. Olha só, alunos. Union descrição. Perdão, alunos. Union descrição. Então, aqui, quando nós criamos um union, é como se nós estivéssemos criando o nosso próprio tipo de dados, alunos. E aqui, agora falando aqui um pouquinho a mais do union para vocês, que falar uma questão relacionada à memória, alunos. Eu aqui, ó, eu criei um outro programa, criei uma outra coisa aqui que é um exemplo para vocês. Quando a gente cria uma variável do tipo inteira, float, double e char, essa variável ela vai ocupar um espaço na memória, alunos. O tamanho que ela ocupa na memória, alunos, é dado em bytes. Vocês não precisam se preocupar com isso, porque a gente não vai utilizar isso. Eu estou falando isso agora para vocês por quê? Porque eu vou falar posteriormente aqui sobre união para vocês. E o que eu vou explicar aqui agora é importante para um conceito de união que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Então, alunos, aqui está escrito aqui, ó, printf %d barra n sizeof int. Esse sizeof aqui, ó, ele vai falar o quê? É uma função que vai nos dar qual que é o tamanho do inteiro. Quantos bytes o inteiro ocupa? Quantos bytes o inteiro ocupa na memória? Aqui, size of float. Qual o tamanho do float? Quantos bytes o float ocupa na memória? Bytes, alunos, é uma unidade de medida. É como se fosse metros, centímetros, polegadas. É uma unidade de medida. Vou dar aqui o compilar esse meu programa aqui para vocês verem. Olha aqui, alunos. O inteiro, aqui no caso desse meu computador, ele ocupa 4 bytes na memória. O float, também 4 bytes. O double, 8 bytes. E o char ocupa 1 byte apenas, alunos. Em uma aula passada, em uma das primeiras aulas, eu falei para vocês que o inteiro, em alguns computadores, ele ia de um certo valor, de uma certa faixa de valores em alguns computadores, em outros computadores ele ia para uma faixa de valores diferente, para valores maiores. Por quê? Porque em alguns computadores, o inteiro aqui, o nosso inteiro, ele ocupa só 2 bytes. No caso do meu computador aqui, para que ele ocupe 2 bytes, eu tenho que colocar short int.
short int. Um inteiro pequeno, um pequeno inteiro, um inteiro pequeno. Já fechei ali, vou compilar novamente aqui. Olha, alunos, agora que short int no meu computador, se vocês fizerem short int no computador de vocês, em todos os computadores de vocês, o short int vai ocupar 2 bytes na memória. Mas em alguns computadores de vocês, se vocês deixarem apenas o int aqui, ó, igual ao meu, o int em alguns computadores vai ocupar 2 bytes também. No caso do meu computador, não ocupa. Aqui está 2 alunos, porque estava short int, porque quando você coloca short, você faz com que o pequeno inteiro ele ocupa 2 bytes em todos os computadores. Mas no meu caso, lembre-se, ocupa 4 bytes. No meu caso aqui, o inteiro ocupa 4 bytes aqui no caso do meu computador. Mas então, alunos, por que eu estou falando isso com vocês? É porque aqui na união, aqui, a união aqui, nessa união aqui, nós temos o int, o double e o char. Aí você pode pensar assim, qual que é o espaço que ele ocupa na memória? Ele vai ocupar o espaço referente ao int, ao double, mais o char. Só que isso está errado, alunos. A union, ela ocupa na memória. Aqui no meu caso, a minha union, ela tem três variáveis de tipos diferentes aqui. O int, que ocupa, no meu caso, 4 bytes na memória, o double, que ocupa 8, e o char, que ocupa 1 byte na memória, alunos. Só que aí você poderia pensar, o valor que a union vai ocupar na memória é a soma dos valores desses três. Só que não, alunos. O valor que a minha union vai ocupar na memória é o valor aqui da variável dela aqui, do elemento dela, que ocupa o maior valor. Ou seja, aqui no caso, quem dos elementos aqui da minha union ocupa o maior espaço na memória? É o double, que ocupa 8 bytes na memória. Vou até conferir aqui novamente para vocês aqui, ó. Olha aqui, ó. O double aqui 8 bytes, alunos. 8 bytes. E aqui, como o double é 8, que eu falei para vocês, aqui o int é 4, o double é 8 e o char é 1. E aqui esse double aqui dentro da minha união, ele é o que vai ocupar o maior espaço na memória. Então, todos esses três aqui, eles vão ocupar o mesmo espaço na memória, todos os três. E eu vou mostrar por que isso é importante para vocês, alunos. Vou mostrar aqui agora para vocês. Até comentei aqui, vou tirar esse comentário aqui. Vou apagar essa pessoa que eu tinha feito aqui. Aqui está size of pessoa. Lembrando que pessoa é uma variável, esse pessoa aqui é uma variável do tipo union descrição aqui, alunos. Eu criei o meu tipo de dados aqui, alunos. Eu vou fechar aqui e vou compilar aqui novamente. Olha só, alunos. Essa minha variável union descrição pessoa aqui, ela está ocupando 8 bytes na memória, alunos. Por quê? Porque double ocupa 8 bytes na memória. Por isso, 8 bytes, alunos. Ele vai ocupar o espaço referente à variável que ocupa o maior espaço, alunos. E aqui dentro da união, o int, o double e o char, eles vão ocupar o mesmo espaço na memória aqui. Aqui dentro da main, não. Aqui dentro da união, os elementos ocupam o mesmo espaço da memória. Mas você pode estar me perguntando, Felipe, mas por que isso faz diferença? Vou mostrar para vocês aqui agora, vamos. Vou fechar aqui. Vou comentar essa linha aqui. Isso significa, alunos, que ele ocupa o mesmo espaço, porque, por exemplo, quando eu quero preencher aqui dentro da união a idade, eu consigo preencher apenas uma coisa de cada vez, alunos. Por exemplo, se eu colocar aqui que a minha idade é 25, o double vai aparecer com alguma coisa sem sentido e o char também vai aparecer alguma coisa sem sentido. Se eu colocar a minha altura como 173, a minha idade vai aparecer com um número sem sentido e a minha letra nome aqui, o meu char, vai aparecer alguma coisa sem sentido. Se eu colocar aqui a letra nome aqui como sendo F maiúsculo, esse entidade vai aparecer alguma coisa sem sentido e o double também vai aparecer alguma coisa sem sentido, alunos. Por quê? Porque aqui eles vão ocupar o mesmo espaço na memória, aqui, o espaço do elemento que ocupa o espaço referente ao elemento que ocupa o maior espaço na memória, aqui, o espaço aqui referente ao double.
Por quê? Aqui no nosso caso, alunos, é como que se a memória, alunos, fosse um guarda-roupas. E aqui a união, a nossa união, é como se fosse uma gaveta, alunos, a nossa união. Então, tudo que tem dentro da união vai dentro da mesma gaveta, alunos. Ela ocupa o mesmo espaço. Vocês conseguem entender? Então, aqui agora, alunos, eu criei esse programinha aqui para exemplificar essa questão para vocês. Eu vou compilar aqui novamente. Digite a sua idade. A minha idade é 25. Olha só, alunos. Outra coisa importante aqui, alunos, é que nós acessamos esses elementos da união através de pontos. Aqui, por exemplo, scanf. Eu quero preencher aqui a minha variável pessoa aqui do tipo união descrição. Eu quero preencher a idade que está dentro da minha pessoa aqui, do meu união descrição pessoa, alunos. E como é que eu faço para acessar essa idade? Eu uso, para acessar a idade, uso o operador ponto, alunos, aqui. O meu operador ponto aqui para acessar a idade aqui do meu união descrição pessoa. Então, alunos, voltando aqui, vocês podem ver aqui, ó, que aqui, ó, eu coloquei printf. Printf para imprimir a idade, a altura e a primeira letra, a letra nome da minha variável pessoa. Olha só, alunos, eu coloquei aqui, digite a sua idade, 25. O 25 ficou certo. Só que, olha só, na altura ele colocou 0,0000. E olha só, no letra nome ele colocou uma seta para baixo, alunos. Aqui, alunos, ele colocou coisas sem sentido, alunos. Coisas aqui que não têm sentidos. E aqui ele está pedindo, pressione qualquer tecla para continuar, por causa do nosso System Pause aqui, alunos. É para que quando o seu usuário, a pessoa que for rodar o seu programa estiver rodando, seu programa ir pausando assim, ó, para ela tem que apertar teclas para continuar, alunos. Aqui, alunos, eu vou dar outro Enter. Então, aqui, alunos, aqui na linha 19, aqui, ó, eu coloquei a altura da minha variável pessoa aqui, ó, pessoa, ponto. Ou seja, eu vou acessar algum elemento da minha variável pessoa. Minha variável pessoa do tipo união descrição. Eu vou acessar a altura e vou definir aqui como sendo 1 metro, ponto 73 centímetros. Olha só, alunos. Deu certo, ó. A minha altura aqui, ó, está sendo imprimida aqui em segundo, ó, 1.7300. Só que olha só a idade. A idade agora ficou um número estranho, alunos. E a letra nome ficou esse caractere mais estranho aqui, alunos. É porque eles ocupam o mesmo espaço de memória, alunos. A mesma gaveta. Então, quando você altera um, por exemplo, alterei a altura que eu alterei aqui, ó, a altura ficou ok. Só que os outros aqui, como eles também são alterados aqui e eles ocupam o mesmo espaço na memória, eles ficam com essas coisas estranhas aqui, ó, alunos. E aqui, alunos, ó, na linha 22, continuando, eu defini como sendo a primeira letra do meu nome, que é a letra nome aqui, o elemento da variável união descrição pessoa, que eu acesso pelo operador ponto, eu declarei aqui como F maiúsculo. Então, quando eu der o Enter aqui, vai rodar essa linha 22 aqui. Vamos lá, vamos dar o Enter. Olha só, alunos, o que aconteceu. O, a minha idade aqui, ó, mudou, alunos. A idade mudou aqui, ó, retomando. Só que a altura permaneceu. Só que a altura, muitas vezes aqui, ela permaneceu nesse caso. Só que muitas vezes a altura pode virar uma coisa sem sentido. Só que aqui, ó, aqui permaneceu, mas pode virar uma coisa sem sentido a altura. Só que olha só, a letra nome mudou aqui, ó, virou F maiúsculo aqui, ó. E aqui eu dei um outro System Pause para pressionar qualquer tecla para continuar, mas aqui eu vou mostrar outra coisa no código. Aqui, alunos, eu criei uma outra variável aqui do mesmo tipo de pessoa, aqui do mesmo tipo de pessoa, uma variável chamada pessoa1, do mesmo tipo união descrição, do mesmo tipo de pessoa, alunos. E o que eu estou fazendo aqui? Aqui na linha 25, eu vou atribuir os valores de pessoa para pessoa1, alunos, os mesmos valores. Então, vou voltar aqui, vou dar um Enter. Olha só, alunos. Esses aqui eram os valores que estavam dentro de pessoa. Esses valores foram passados para dentro de pessoa 1. Esses valores aqui, os últimos, são os valores de pessoa 1, que estavam dentro de pessoa, e eu copiei eles para dentro de pessoa 1. Então, alunos, quando vocês quiserem passar os valores de pessoa
que é do tipo union descrição, para pessoa 1, que também é do tipo union descrição, vocês têm que fazer assim, ó. Pessoa 1, operador de atribuição, pessoa, alunos. E lembrando que aqui, ó, quando a gente quer passar esses valores, essas variáveis pessoas, elas devem ser do mesmo tipo aqui, elas são do mesmo tipo, union descrição, o mesmo tipo, alunos. Então aqui, ó, meu programa aqui, vou dar mais um Enter, acabou o programa, alunos. Só que aqui, alunos, esse union aqui, esse tipo de dados que a gente cria aqui, ele não é muito utilizado, alunos. Só que aqui, alunos, eu vou falar para vocês sobre a struct. Posteriormente, eu vou falar sobre a struct para vocês, que é mais utilizada. Eu falei da union para vocês, para que vocês cheguem na struct já tendo uma noção, pois a struct tem algumas semelhanças com a union. Então, daqui a pouco eu vou falar da struct para vocês. Então, alunos, voltando aqui agora, eu vou falar sobre struct. A struct, alunos, que vocês podem ver aqui um exemplo de struct, ela é como se fosse a union. Só que, diferentemente da union, é, relembrando aqui a union, os elementos da union que vocês viram, eles ocupam o mesmo espaço na memória. Diferentemente da union, a struct aqui, cada elemento aqui dentro da struct, ele possui seu espaço de memória separado. Por esse motivo, a struct ela é muito mais utilizada. Então, aqui a struct, quando a gente mudar o valor de um elemento aqui, os outros valores não vão assumir, os outros elementos aqui não vão assumir valores estranhos, igual na union, porque cada elemento aqui tem seu espaço na memória separado, alunos. Vocês não precisam se preocupar com o espaço de memória, com essas coisas, se confundirem com isso. Vocês só entendam isso, esse conceito, porque isso que eu falei aqui, vocês precisam só entender essa questão simples que eu falei, porque isso faz com que a struct seja muito mais utilizada, mas você não precisa ficar pensando que vocês vão ter que aprender sobre memória, nada nesse sentido. Você só tem que entender que a struct, cada elemento aqui, tem seu espaço na memória, por isso, quando você adiciona o valor para um, o valor do outro não é mudado. Ou seja, é como se cada elemento aqui da minha struct, ele ocupasse uma gaveta diferente do nosso guarda-roupa. É como se fosse isso. Aqui vocês podem ver que eu criei um programa aqui. Aqui está assim, insira o número da residência. Esse programa, a gente vai inserir o número da residência, ou seja, o endereço de uma casa, o CEP, que é o número referente à rua que a casa está localizada, e a primeira letra do nome da rua. Esses valores aqui, eles vão ser, esses que eu falei para vocês, eles vão ser armazenados aqui dentro, aqui, ó, dentro do meu struct residência aqui, ó. E vão ser armazenados. Eu criei uma variável aqui do tipo struct residência para armazenar esses valores aqui, que se chama casa aqui. Então a nossa variável é do tipo struct residência e o nome da nossa variável é casa, igual na union aqui que eu tinha falado para vocês, que a gente cria a struct também é como se nós criássemos o nosso próprio tipo de dado como se fosse na union. E uma coisa importante, alunos, eu vou tirar esse comentário aqui. Vou tirar esse comentário aqui também. Vou apagar aqui. Vocês podem ver aqui, alunos, que tem uma struct dentro de outra struct, alunos. Isso é importante a gente falar, porque a gente pode colocar struct dentro de struct. Isso também é possível a gente fazer em Union. Só que eu vou mostrar aqui para vocês em struct, porque a gente usa mais struct. A gente pode ter uma dentro da outra aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu coloquei struct tipificação info. Aqui vocês podem ver que eu tenho int endereço, int CEP, char letra rua. Então, os elementos aqui da minha struct residência, o elemento primeiro aqui é um elemento do tipo inteiro, uma variável do tipo inteiro que se chama endereço. E aqui é uma variável também do tipo inteiro que se chama CEP. E aqui, ó, é uma variável do tipo struct tipificação e o nome dessa variável é info, alunos. É basicamente isso, eu estou usando uma struct dentro de outra struct. Struct dentro de outra struct. E tipificação, alunos, significa caracterizar alguma coisa, sabe? Você vai caracterizar algum objeto, alguma coisa. E esse info aqui é de informação, alunos. Então, eu vou caracterizar alguma informação da casa, ou seja, eu vou caracterizar aqui, no caso,
da minha struct tipificação, a área e os andares. Eu vou falar qual que é a área da minha casa e quantos andares a minha casa ela vai ter. Então, aqui retomando, a nossa variável se chama info, aqui dentro da struct residência. Um elemento do struct residência é essa variável chamada info aqui, que é do tipo struct tipificação. Por isso, a gente pode ter struct dentro de struct. E retomando aqui com vocês, falando novamente, a struct, ela também é como se fosse um tipo de dado, alunos. Ela é como se nós criássemos o nosso próprio tipo de dado aqui. Como, por exemplo, nós vimos nas primeiras aulas, nós tínhamos os tipos de dados simples, né? Que eram o int, o float, o char e o double. Aqui nós criamos o nosso próprio tipo de dado, alunos. Que esse tipo de dado nosso aqui, esse struct, dentro dele ele pode ter elementos de diferentes tipos. Vocês podem ver aqui, ó, eu tenho dois elementos aqui do tipo inteiro dentro da minha struct, um elemento do tipo char e aqui um elemento struct tipificação, do tipo struct tipificação. Então aqui, alunos, vocês podem ver aqui na minha main aqui, na minha função aqui principal, que eu declarei aqui uma variável, perdão, eu declarei uma variável do tipo struct residência que se chama casa. Eu vou colocar os valores de CEP e de letra rua, eu já vou adicionar aqui, ó. E para adicionar esses valores, lembrando, eu vou usar aqui o operador ponto, alunos. É igual em Union, eu vou usar o operador ponto para colocar esses valores aqui dentro do CEP da minha casa e dentro da letra rua da minha casa. Então, vamos rodar aqui, mas vamos falar aqui antes para vocês que aqui no scanf, ó, aqui quando a gente rodar, ele vai pedir insira o número da residência barra casa. Aqui dentro do scanf, eu coloquei casa, ponto, endereço. A gente tem que usar o operador ponto para a gente guardar um valor dentro do endereço da minha casa, alunos. Dentro do endereço da minha struct residência casa, dentro da minha variável casa, que é do tipo struct residência. E aqui, ó, como casa, ponto endereço aqui, como o nosso endereço aqui da minha struct residência casa é do tipo inteiro, aqui no meu scanf eu tenho que usar percentual D. Se vocês lembram disso da primeira aula, para inteiros nós usamos percentual D. E se fosse float, nós usaríamos percentual F. E se fosse char, nós usaríamos percentual C. Aqui nós usamos percentual D. E aqui no printf também nós temos que usar percentual D para casa.endereço, porque o endereço é do tipo inteiro. Nós usamos aqui um percentual D para o CEP aqui, porque o CEP da nossa casa é também do tipo inteiro. E olha só, alunos, o nosso letra rua aqui é a nossa última aqui, elemento aqui do nosso struct residência casa, aqui que nós vamos imprimir aqui nesse printf, o último elemento desse printf, não é o último elemento da struct. O último aqui é esse struct de tipificação info. Aqui, ó, ele é o letra rua, se nós virmos aqui em cima, ele é do tipo char alunos. Char é percentual C. Vocês podem ver aqui que dentro do printf, como eu fazer com um char simples, né, um char normal aqui, eu uso percentual C. Então, vocês têm que se atentar para esse uso de percentual D, percentual C ou percentual F, dependendo do tipo do elemento que constar aqui dentro da minha struct. Posteriormente, eu vou ensinar para vocês como a gente acessa aqui, ó, os elementos aqui. Como a gente faz para acessar? A área e os andares aqui, que estão dentro, que estão na minha struct tipificação. Só que aqui, ó, dentro de struct residência, vocês estão vendo que tem struct dentro de struct. Eu vou mostrar para vocês como vocês fazem para acessar os elementos da minha struct tipificação info que estão dentro da struct residência. Vamos, primeiramente aqui, rodar o nosso programa, para vocês verem rodando. Insira o número da residência barra casa aqui. É o que esse printf da linha 23. Vamos inserir que a minha casa é do número 750. Olha, alunos, aqui ó, no nosso printf, vocês podem ver, ele imprime, aqui ó, primeiro ele vai imprimir o endereço da casa, imprimiu corretamente, 750. Lembra que eu coloquei que o CEP inicial aqui eu declarei que ia ser 0? Foi impresso 0, alunos. E aqui no casa, na letra rua aqui da casa, a primeira letra do nome da nossa casa aqui, que é representado por essa variável aqui, por esse elemento letra rua aqui da variável struct residência casa, eu coloquei aqui, ó,
Eu coloquei nada, eu coloquei aqui vazio e foi impresso corretamente, alunos. Aí aqui eu tenho um System Pause na linha 26 para o usuário ir pausando e ir digitando aqui para o programa não rodar direto. Vou dar um Enter aqui. E aqui, ó, na linha 27, eu coloquei que o CEP da casa vai ser esse valor aqui, ó, 32982500. Vocês podem ver que foi impresso corretamente, alunos. Olha só, 32982500. E logo embaixo eu coloquei aqui, ó, que a primeira letra, que a letra rua aqui da nossa casa, a primeira letra do nome da nossa casa vai ser P maiúsculo, de Rua Balneário. Eu peguei uma rua aqui que se chama Rua Balneário. E olha só, também foi impresso corretamente. Todos os números foram impressos corretamente. E o 750 que nós colocamos primeiro lá, que nós inserimos aqui, nós digitamos 750, não mudou. Nem esse número do CEP, nem a primeira letra aqui, ó, a letra rua não mudou. Não ficou nada estranho. Por quê? Porque na struct, cada elemento da struct ocupa um espaço da memória diferente, alunos. Aqui embaixo ele vai pedir, ó, insira o valor da área da residência e a quantidade de andares que ela possui. Aqui, ó, insira o valor da área da residência e a quantidade de andares que ela possui. Agora eu vou mostrar para vocês como a gente acessa a área e os andares. Para a gente acessar a área e os andares, a gente vai fazer assim, ó, alunos, aqui no caso do scanf. A gente vai digitar o nome da nossa variável, casa, operador ponto, info, que nós vamos acessar aqui esse info aqui, essa struct tipificação info aqui, a variável info aqui, que é do tipo struct tipificação, que é um elemento do meu struct residência, o elemento do struct residência, nós vamos acessar aqui, ó, para a gente acessar, a gente coloca ponto de novo, casa, ponto, info, ponto, área, alunos. Aí nós vamos acessar aqui a área, nós vamos conseguir atribuir um valor para a área. E aqui, ó, para os andares, a mesma coisa, casa, ponto, info, ponto, andares. Que por quê? Porque o elemento aqui da minha struct residência, que é do tipo struct tipificação e que se chama info, dentro dele tem área e tem andares. Então, eu tenho que colocar aqui novamente, retomando com vocês, casa, para acessar a área, casa.info.área para acessar a área e casa.info.andares para acessar os andares, alunos. Vocês não se preocupem com isso aqui, que se tiver um pouco confuso aqui agora, eu vou esclarecer melhor com vocês na nossa aula síncrona, na nossa aula ao vivo, e os monitores também poderão esclarecer para vocês se vocês não tiverem entendido. Mas vamos continuar aqui. Aí aqui, ó, insira o valor da área da residência. Eu vou colocar que a minha casa tem 360 metros quadrados e a quantidade de andares, vou colocar que a minha casa tem 2 andares. Olha só, aqui um printf que vai imprimir aqui com percentual D, igual eu falei para vocês, igual eu falei, retomando aqui, igual eu falei para vocês ali em cima, a minha área aqui, ó, a área aqui da struct tipificação é do tipo inteiro. Então, como que nós vamos imprimir aqui, ó, do tipo inteiro? Como que nós vamos imprimir ele na tela aqui? Nós temos que usar o percentual D de inteiro, alunos. Os meus andares aqui também, o meu andar aqui também é do tipo inteiro, por isso nós usamos percentual D. Se a área fosse do tipo float, seria percentual F, e se fosse do tipo char, seria percentual C, alunos, e assim por diante. Vamos mudar aqui para percentual D. Aí vocês podem ver que foi aqui, a casa tem 360 metros, que foi o que eu ditei, e possui 360 metros quadrados de área e possui 2 andares. Vocês podem ver que foi tudo impresso corretamente aqui, alunos. Então, isso daqui era o que eu tinha para falar hoje. Um outro elemento que a gente vai falar sobre é o typedef. E o que que ele faz, né? Essa palavra reservada, ela existe para que a gente possa apelidar um tipo de variável. Então, o que que eu vou fazer, né? Ela se dá dessa forma, a definição dela. E esse typedef numa tradução literal, eu estaria dizendo que eu estou definindo um tipo. E aí, o tipo que eu estou definindo nesse caso aqui é o unsigned int. O que é o unsigned int? É um inteiro sem sinal. Ou seja, é um inteiro, então, que não vai poder ser negativo ou positivo, né? É só a parte positiva desse número. E por isso, então, para mim não confundir, eu quis apelidar ele como int positivo. Então, quando eu for usar, já que eu já declarei, eu vou declarar a minha variável número, esse é o nome da minha variável,
E no lugar onde ficar o tipo, eu uso o apelido que eu dei para esse tipo, e ele vai servir da mesma forma. Então aqui eu atribuí o valor 3 a essa variável, e aqui eu até comentei, para a gente não se esquecer, que para o tipo unsigned int, a impressão que a gente deve utilizar é o porcentagem U, e não o porcentagem D, como se fosse um inteiro normal. Então, rodando esse programa, a gente vai então ver sendo apresentado o número 3, da mesma forma como foi pedido. E aí aqui nós fizemos então um programa que mostraria na prática como que isso seria usado, né? A gente vê então o typedef aqui, a gente atribui uma variável com o apelido de nota, que vai ser do tipo float, e um inteiro int. E aí a gente vai criar uma estrutura aluno, usando o struct que vocês já viram, que é taluno. E aí nisso a gente então vai ter dentro do aluno um inteiro, matrícula e duas notas, da prova 1 e da prova 2. E aí, toda vez que eu fosse usar, eu teria que usar struct taluno. Usando o typedef, eu vou definir que a minha struct taluno vai ser apelidada por taluno. Então eu não vou precisar ficar reescrevendo a palavra struct toda vez que eu for usar. Então, quando eu for usar, né, eu vou criar dessa forma, taluno, aluno. Então, isso eu criei uma variável do tipo, uma estrutura, na verdade, né, que é até aluno que eu já defini lá em cima. Então, aqui a nota média, lembrando aqui que a gente vai usar as nossas variáveis de acordo com aquilo que elas representam. Então, se aqui eu vou mostrar a matrícula do tipo inteiro, então eu vou colocar um D. Se eu estou mostrando a prova 1, ela é do tipo float, então um F. E por assim vai. E aí eu vou retornar a média entre as duas notas. Então vamos ver ele rodando. Formamos o número de matrícula, informamos a nota da primeira prova e informamos a nota da segunda prova. Então a gente obteve a média das duas notas e a matrícula. Então, como vocês podem ver, né, esse typedef, a princípio, ele parece não nos permitir ganhar muita coisa, mas quando a gente vai usar a estrutura, né, quando a gente vai fazer um programa que às vezes pode nos complicar no nosso entendimento, né, ele pode dar um tempo da gente ter que ficar parando para pensar, pera, essa média, ela é de qual tipo? As notas são de qual tipo? Eu simplesmente, né, posso colocar o tipo nota. Então, ele pode ser muito útil para esses entendimentos, assim, e às vezes para cortar algumas palavras no código, né? Então, é isso, o tipo typedef, que vocês podem usar aí quando acharem necessário.